Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre locomoção, seus dispositivos e suas maneiras. Vamos dar uma olhadinha em como isso funciona? Bom pessoal, nós temos vários tipos de locomoção que nós podemos usar nos robôs. E a maior parte delas são bioinspiradas, ou seja, são inspiradas na vida, inspiradas nos animais que nós encontramos na natureza. Dos vários tipos que nós temos na natureza, nós temos rastejar, deslizar, correr, pular, caminhar. Nós temos várias maneiras. E todas elas, claro, têm os seus graus de dificuldade e os seus respectivos dispositivos. Não existe exatamente uma maneira melhor que a outra sempre. Sempre tem um preço a se pagar. O que vai mandar nessa escolha, na verdade, é a quantidade de gasto de energia para desenvolvermos velocidade e percorrermos o tipo de meio que nós vamos percorrer, seja ele a água, a terra ou o ar. Nesse gráfico que aparece para você, nós temos aí a relação de gasto de energia para velocidade desenvolvida, para os vários tipos aí de locomoção. E nós vemos que rastejar, por exemplo, está aí entre um dos maiores gastos de energia para pouca velocidade que ela consegue desenvolver. Pneus em trilhos, por exemplo, rodas em trilhos, rodas, na verdade, em locais pavimentados específicos para ela, como nós podemos ver, podem desenvolver altas velocidades com gasto leve ou até moderado de energia. Mas olha assim, ó, pneu na areia. Rapidamente, o mesmo tipo de locomoção, rodas, agora num ambiente inapropriado, passa a ser o quê? Um dos piores meios possíveis, não é verdade? Gasto de energia enorme para desenvolver aí baixas velocidades. Então, na verdade, como você pode perceber, nem sempre um meio é sempre o melhor. Tem sempre que analisar. Hélices, por exemplo, são excelentes para percorrer qualquer tipo de meio, elas vão pelo ar. Só que o gasto de energia de um drone, por exemplo, é tremendo. Bom, e o tipo de locomoção nos traz a um tema que com certeza você já ouviu falar. Nós vamos falar então de graus de liberdade, ou em inglês, degrees of freedom. Você já ouviu falar desse termo? Com certeza já. Você sabe o que ele significa? Graus de liberdade, na verdade, é um conceito matemático. O número de graus de liberdade de um dispositivo é, no fundo, a quantidade de variáveis independentes, ou seja, uma não depende da outra, tudo bem, necessárias para descrever o posicionamento dele no espaço. E posicionamento a gente contabiliza posição espacial e orientação. Então, para o robô diferencial, por exemplo, temos 3 graus de liberdade: posição X, posição Y e orientação θ. Pensa num drone agora. Um drone, ele voa por aí, não é verdade? O drone, então, ele vai ter uma movimentação no mundo tridimensional, X, Y e Z, não é verdade? Só aí, então, já caracterizamos 3 graus de liberdade, mas ele também pode ter rotações em cada um desses 3 eixos, o roll, o pitch e o yaw. Tudo bem? Então ele pode ter uma rotação no eixo X dele, né? Roll, no eixo Y dele, pitch, tudo bem? E no eixo Z dele, yaw, tudo bem? Então essas 3 orientações também caracterizam mais 3 graus de liberdade. Logo, um drone tem 6 graus de liberdade. 3 espaciais e 3 de orientação. Mas como nós vamos focar aqui no robô diferencial, ou seja, na robótica terrestre, nós temos que conhecer então os tipos de roda. Aliás, a roda é o único instrumento que não é bioinspirado, na verdade. Você não encontra animais que tenham rodas, tudo bem? Não é uma estrutura que você encontra no mundo natural. Então, é uma estrutura inventada pelos seres humanos. E falando das rodas, tudo bem? Nós temos alguns tipos de rodas. O robô diferencial vai usar o que nós chamamos aí de roda padrão. Ela só tem 1 grau de liberdade no eixo dela. Veja aqui, imagina que a minha mão é uma roda padrão. Então,
No eixo dela eu consigo encaixar um motor que vai girar, tudo bem, e vai provocar o quê? Movimentação na roda na direção de orientação dela. O segundo tipo de roda que nós temos é essa que você vê no carro, que é o tipo de roda que a gente chama de roda caster. Ela é a roda padrão com a capacidade de esterçamento, tudo bem? Em inglês, steering, tá? Então o que acontece é que esta roda, ela vai poder ter 1 grau de liberdade no eixo dela, como na roda padrão. Ela vai ter um segundo grau de liberdade, vai ser justamente o quê? O esterçamento, o steering, tudo bem? Que é a capacidade dela de ser orientada por mais um motor, tudo bem? Então a roda caster é a roda que você vê no carro, ou então a rodinha que você vê nessas cadeiras que a gente movimenta para lá e para cá, que tem rodinhas nos pés delas, ou a rodinha do carrinho do supermercado. Essas rodas todas que podem ser esterçadas são a roda caster. E a roda caster, no fundo, é a roda padrão com a capacidade de esterçamento. E a roda caster, então, vai poder ter velocidades na posição de orientação dela, ou seja, a velocidade dela vai estar sempre apontando na direção que ela está orientada, só que diferentemente da roda padrão, ela vai poder mudar a orientação dela, logo a velocidade que você está vendo aqui, que é o meu dedo, vai poder mudar de direção, tudo bem? E o próximo tipo de roda, esse sim é um pouco diferente. Talvez você nunca tenha visto esse tipo. Esse tipo é o que nós chamamos de roda sueca, ou Swedish Wheel, tudo bem? Essa roda, ela é também uma roda padrão, como a outra. Então ela tem o quê? Ela tem 2 graus de liberdade, um no eixo, tá? Que vai gerar uma velocidade na direção dela. Só que ela vai ter uma construção diferentona nela. Ela tem, olha aí na imagem, ela tem rolinhos construídos ao longo da roda, que podem ter vários tipos de angulações. Pode ter rolinhos de 90 graus, pode ter rolinhos de 45 graus, 60 graus e assim por diante. Depende do tipo de roda sueca que você comprou. Mas o fato é, as rodas suecas têm esses rolinhos instalados nela. Nós vamos poder gerar velocidades em outra direção e outro sentido, tudo bem? Na direção e no sentido em que esses rolinhos estão instalados. E esse tipo de roda é bastante utilizada para nós construirmos o tipo de robô que nós chamamos de holonômico. A gente já vai falar disso. E o último tipo de roda que nós vamos ver é a esférica. Nós também temos a utilização desse tipo de roda em vários robôs para construirmos aí também os robôs holonômicos, também chamados aí de omnidirecionais, aqueles robôs que podem se movimentar para qualquer canto. Bom, falando nisso, falando em holonomia, vamos dar uma olhada no que isso significa. Bom, holonomia também é um conceito matemático. É um conceito ligado às restrições cinemáticas de um robô. O que é uma restrição cinemática? Uma restrição cinemática é aquela restrição, ou seja, aquele bloqueio de uma direção e um sentido que o robô consiga ou não se movimentar. Por exemplo, pensa aí num carro desses de passeio de rua. Você já reparou que um carro não consegue andar igual caranguejo, assim, ó, andar de lado? Porque ele tem uma restrição cinemática nesta direção e sentido. Tudo bem? Então o que acontece é que se a frente do carro é o eixo X, então nós temos aqui o eixo Y, não é verdade? Então a restrição cinemática do carro é o quê? Ele não consegue andar sobre o eixo Y dele. Essa é uma restrição cinemática. A mesma coisa acontece com o robô diferencial. O robô diferencial também não consegue andar, né, de lado. Ele consegue sim, diferentemente do carro, ele consegue girar no mesmo eixo. Veja bem, ele consegue, né, girar no mesmo eixo. Então, ele poderia, por exemplo, né, ter uma vaga aqui que eu quero entrar. Então, eu posso simplesmente parar do lado dela, me oriento para a vaga, entro na vaga, me reoriento de volta. Isso o robô diferencial consegue fazer. O carro não. O carro ele precisa fazer aquelas manobras. Todos os robôs que possuem restrições cinemáticas
são chamados de não holonômicos, tudo bem? Eles não possuem a propriedade matemática denominada holonomia. E a holonomia significa, então, não ter restrições cinemáticas de qualquer tipo. E existem robôs que conseguem se movimentar para qualquer lado o tempo todo, de qualquer maneira? Sim, são esses robôs denominados holonômicos. E um robô holonômico, ele consegue fazer basicamente qualquer coisa. Ele consegue andar de lado, ele consegue andar para frente na diagonal, tudo sem, por exemplo, mudar a orientação, ou ele pode andar de lado mudando a orientação dele, enfim, ele consegue fazer qualquer coisa, justamente porque ele não tem restrições cinemáticas. E as restrições cinemáticas, na verdade, são muito importantes, inclusive de serem equacionadas. Sabe por quê? Porque quando você tem as equações das restrições cinemáticas do seu robô, você tem, na verdade, uma maneira de verificar se ele está fazendo algum tipo de movimento ilegal. Como assim um veículo faria um movimento ilegal? Imagina que tem uma competição de robôs e que tem um circuito para ser feito. E vai ganhar, obviamente, quem fizer o circuito em menor tempo. Então, você vai querer fazer com que esse robô dirija em altíssima velocidade. Não é verdade? Bom, nas curvas vão ter algumas forças atuando sobre o veículo que não existem quando ele está em linha reta, não é verdade? E essas forças vão poder jogar ele para fora caso ele perca, por exemplo, a aderência com o solo. É o famoso sair pela tangente. E sair pela tangente é o quê? É justamente se movimentar naquele eixo que você tem uma restrição cinemática, naquele eixo que é proibido você se movimentar. Bom, e isso é considerado um defeito grave, que nós temos necessariamente que monitorar. Então o que acontece é que, tendo as equações de restrições cinemáticas, nós vamos poder fazer o quê? Nós vamos, por meio de sensores como acelerômetros, por exemplo, nós vamos poder monitorar o quê? As acelerações logo as velocidades que esse veículo está tendo em todos os eixos dele. E o que vai acontecer é que quando nós começarmos a detectar que a restrição cinemática do robô está começando a ser violada, nós podemos desencadear e disparar o quê? Mecanismos de segurança para evitar o pior. Nós podemos fazer o quê? Nós podemos, de alguma maneira, reduzir a velocidade do veículo, para evitar, então, que ele escape. Nós podemos aumentar, às vezes, o giro do motor sem aumentar a velocidade, para aumentar o momento angular daquele veículo e ganhar estabilidade nessa curva. Tem várias coisas que nós podemos fazer. O importante é saber quando nós vamos fazer isso. E quando nós vamos fazer isso? Quando as restrições cinemáticas começarem a ser violadas. Tudo bem? Então é muito importante nós sabermos das restrições cinemáticas. Inclusive, esse nosso próximo assunto. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais dos conceitos e instrumentos que nós utilizamos em robótica e até a próxima. Tchau, tchau.